Olá, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Dá Que Falar. Hoje estou já de volta ao meu set, mas estou sozinho, não tenho convidado e não tenho equipa comigo a gravar. Ou seja, fui eu que configurei a câmara, as luzes, tudo. Deve estar muito mal, peço desculpa, mas eu estou acabadinho de chegar das minhas aventuras e é sobre isso que eu quero falar convosco hoje. Principalmente sobre o que significa estas aventuras, o que é que elas representam, como é que as vivemos, e não tanto aqueles detalhezinhos de este atascou e o outro atascou e o outro fez aquilo, mas falar um pouco sobre o que é que significa este espírito, o que é que significa estar tanto tempo fora de casa e tudo isto sem guião. Falar daquilo que me vier à cabeça nestes primeiros minutos, ou nestes próximos minutos, aliás, porque episódios sozinho são à volta de 15 minutos, mais ou menos, não vos maço mais do que isso. Isto dava pano para mangas, dava episódios atrás de episódios. O de hoje vai ser um pouco sobre como é que tudo começou, o que é que isto representa. Ora bem, eu faço já todo o terreno há uma década sensivelmente, já tive vários carros TT e vou evoluindo, quer nas técnicas de condução, na experiência, no próprio equipamento, seja o carro, seja como o carro está equipado, e também no tipo de aventura. As minhas aventuras, ou as minhas experiências primeiras em todo o terreno, eram experiências de passeios a nível nacional. Fim de semana, depois maiores, sempre com grupos de pessoas experientes e grupos organizados, obviamente, com seguro, com tudo isso. Tudo começou com... O primeiro grupo eram os Landmaníacos. Eu tinha um Discovery 3 e um amigo meu envolveu-me nesta aventura e tive a sorte de conhecer pessoas fantásticas como o António Ruas, como o Afonso Cerejo e por aí fora, pessoas que estão ligadas, por exemplo, ao Camel Trophy. Mais tarde comecei a fazer outro tipo de programas, também levado por esse meu amigo, disse, olha, está aqui um programa engraçado na neve, vamos fazer. Foi aí que eu conheci a Jeep Aventura e o Mário Pinto e comecei a fazer todos os meus programas de todo o terreno com a Jeep Aventura e com o Mário Pinto. Não há melhor, não há mesmo melhor. Isto tem vários níveis. Um dia posso fazer um podcast, se o Mário tiver tempo e paciência para gravar comigo, para explicarmos porque é que as pessoas gostam tanto da Jeep Aventura e porque é que ele faz diferente, se ele assim o quiser. Se não, eu próprio tentarei explicar um dia mais tarde. Mas foi aí que conheci a Jeep Aventura. E comecei a fazer programas com outro grau de dificuldade, com outro grau até de espetacularidade, porque comecei a conhecer o nosso país de outra forma. E aí começaram a surgir as necessidades ou a vontade de evoluir também em termos de carro e tudo mais. E foi aí que eu passei de um Discovery 3 para um Land Cruiser 150, um Prado. Acabei por vender o Discovery 3 para comprar o Land Cruiser. Mais tarde, uns anos, acabei por comprar uma Raptor para dar apoio ao 150 e agora comprei um HDJ80, o Toyota Land Cruiser HDJ80, o mítico, o melhor carro de sempre, todo o terreno, aquele com o qual eu brincava e gozava e agora estou apaixonadíssimo. Neste momento tenho 3 carros, o Land Cruiser 150, a Raptor e o HDJ80. Um dos 2 primeiros irei vender, acho que já sei qual, porque também 3 carros é demais. E ao longo dos tempos fui evoluindo, fui fazendo passeios no nosso país. Um deles, que a Jeep Aventura faz, de vez em quando coloca no programa, de vez em quando tirei, chamado Extremos. Fiz várias vezes os Extremos. E os Extremos tinham uma coisa muito engraçada, que era começar num extremo do país e terminar no outro extremo. E o extremo escolhido para esse trajeto pela Jeep Aventura foi ali mais ou menos na zona de Mogadouro, terminando em Sagres. Também fizeram outro semelhante, que era o contrário, era o diagonal, começava em Caminha e terminava em Vila Real de Santo António, ou termina, quando fazem. Mas os Extremos foi o primeiro que eu fiz, foi aquele mais impactante destes de Portugal. Porquê? Tinha uma coisa fantástica, que era, eu comecei a ver Portugal como já não via há décadas. Quando nós aprendemos na escola tudo sobre o nosso país, aprendíamos os latifúndios, minifúndios, onde é que eles existiam, porque é que existiam, a história, as conquistas, a data das batalhas, falávamos sobre a gastronomia e tudo aquilo aprendíamos e eram, no fundo, coisas soltas, não as vivíamos, não íamos aos sítios.
E houve uma etapa, em particular, do primeiro extremos que eu fiz, que apanhava Beira Alta, Beira Baixa e Alto Alentejo. Eu lembro-me do Mário estar a explicar a experiência especial aos franceses, que estavam no grupo, toda aquela diferença que nós vemos na Beira Alta, Beira Baixa e Alto Alentejo em vários aspectos, históricos, culturais, gastronómicos, na fauna, na flora, e tudo aquilo fazia sentido e fazia-me lembrar o que aprendi quando era pequeno, e maravilhou-me do quanto o nosso país é tão pequeno, mas tão diversificado e tão rico culturalmente, e gastronómico e por aí fora. E aprendi muito nesse passeio, e no próximo que fiz ainda aprendi mais, e repeti os extremos e ia sempre aprendendo. E nos vários passeios que a Jeep Aventura faz, estamos sempre a aprender, quer neste aspecto, quer no aspecto técnico da condução, aprendemos a ser umas pessoas mais calmas, a partilhar melhor, ou mais, ou melhor, como quiserem. O espírito de partilha, o espírito com companheirismo, tudo isto se aprende neste desporto, eu não quero chamar de desporto, nesta atividade, melhor dito. E comecei a fazer cada vez mais programas, sempre em Portugal. Nunca quis fazer uma aventura fora de Portugal por diversos motivos. Um deles é o tempo, não? Uma aventura de um mês fora do país, para muita gente é impensável, porque temos um mês de férias, vamos passar com a nossa família. Portanto, a nossa família ou quer ir e pode ir nessa data, ou não quer ir ou não pode, e então vamos nós sozinhos, e depois quando chegar a férias da férias das famílias, ou o tempo de férias da família, já não vamos com a família. Portanto, é sempre um pouco complicado as pessoas poderem fazer. Eu, graças a Deus, tenho condições para o fazer e não perder as férias com a família. Portanto, tenho feito. Mas havia outro problema. Ir para a África, para mim, era muito complicado. Há 3 coisas que eu tenho medo, sempre tive muito medo, que são cobras, aranhas venenosas e escorpiões. Mas para mim sempre foi do pior. E, portanto, ir para a África, para mim, significava estar ao pé disso tudo. Não eram os leões, ou quer que fosse, não era nada disso. Eram mesmo estes bichinhos mais pequeninos, mais perigosos, que nos podiam surpreender melhor. Eu tinha pavor disso. Portanto, a minha primeira viagem à África jamais estava para acontecer, até que os clientes Jeep Aventura, que entretanto se vão tornando amigos e que já eram amigos, começaram a explicar e a convencer. Não vejo nada disso, eu também tenho medo desses bichos e também vou, e te garanto que podes ir à vontade e tudo mais. E fui a minha primeira viagem para a África, a minha primeira grande aventura, um mês. Ia com esses receios, ia. Tanto que quando há alguma aventura em Portugal que implique campismo, levo aquelas tendas da Decathlon, tiro para o chão, elas montam sozinhas, temos o colchão deixa com o pé, pronto. E tudo isso, e sempre foi assim que acampei. Para a África, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma tenda lá para cima do tijarinho do carro. Toda a gente brincava comigo, dizer, lá, mas é assim que vais fugir às cobras. Com tanta tenda no chão, primeiro que ataque uns que estão no chão, só depois é quando ir lá acima, não? E brincava com isso, sentia-me de facto mais seguro lá em cima. Havia pessoas também que tinham receio de fazer esse tipo de... Não é de fazer esse tipo de viagens, é desse tipo de bicho, e estavam lá, e também se transmitiu-me alguma confiança. Outra coisa que transmite confiança é o facto de, nos passeios que a Jeep Aventura faz, nas expedições, nos raids, existe sempre acompanhamento mecânico e médico. Isso também ajuda bastante, não é? E a experiência de todos e o companheirismo. E assim fiz a minha primeira viagem, que foi só ir de Lisboa, passar para Marrocos, Mauritânia, Senegal, Guiné, chegámos até Bissau, fomos para o arquipélago dos Bijagós, tivemos lá uns dias, voltámos e fizemos tudo de volta, só que com uma pequenina nuance, é que no caminho de regresso fizemos Senegal, portanto, da Guiné para o Senegal, Senegal-Gâmbia, Gâmbia-Senegal, para cortar caminho, e depois o caminho de regresso não é exatamente igual ao caminho de ida, como é óbvio, não é? Então foi um mês a passar por todos estes países, com paisagens, culturas, problemas, tudo completamente diferente. É uma diversidade espetacular em termos de cores, de cheiros, de comidas, de culturas, de pessoas, de tudo muito diferente e tudo muito rico. Foi uma viagem muito rica de aprendizagem, de autoconhecimento, foi espetacular. Eu posso dizer que foi a viagem da minha vida. Foi a minha primeira grande viagem destas, foi a minha primeira grande aventura e o nosso grupo
era fantástico, pessoas que já se conheciam também há muito tempo, especialmente o nosso núcleo duro, que éramos à volta de uns 20, 17, 20 pessoas, mais ou menos, assim a tirar para o ar, sempre muito unidos, em que uns eram bons a cozinhar, outros eram bons a outra coisa, portanto ajudávamos uns aos outros e estávamos sempre ali uns para os outros. À noite, as nossas noites eram sempre fantásticas, divertidas, fazíamos os nossos momentos, os nossos bivouacs, acampávamos. Há uma diferença entre aquilo que chamamos de acampamento e aquilo que chamamos de bivouac. Quando nós chamamos de acampamento temos algum tipo de apoio, umas casas de banho, algumas tendas, algum sítio guardado, seja o que for. No bivouac, não, nós estamos no meio do deserto, as tendas que existem, portanto, não são as nossas, não há uma casa de banho, não há uma instalação sanitária de qualquer tipo, ou seja o que for. Estamos nós, com a água que nós temos armazenada para tomar banho ou para cozinhar, ou quer que seja, com a água que nós temos para beber, com a comida que nós temos, enfim, as luzes, a energia, tudo aquilo que nós temos para esses dias. E é muito, muito mais divertido. Eu achei que ia ser o pior, mas é o melhor. Nós tivemos uma das primeiras noites de bivouac, numa zona chamada Benamira, na Mauritânia, e fizemos aí aquilo que foi chamada a Noite Portuguesa. O grupo era composto por franceses e portugueses, este grupo era muito grande nessa viagem, e tinha à volta de 70 e tal pessoas. Então nós fizemos um bacalhau para 70 e tal pessoas. Quando eu falo de fazer um bacalhau, é assar postas para 70 e tal pessoas. Só os portugueses é que levaram bacalhau. A estratégia era simples, quem estivesse num carro sozinho levava 2 postas, quem tivesse 2 pessoas num carro levavam 4 postas. Era por aí. E deu para toda a gente e sobrou para a seguir fazermos bacalhau à brasa do dia seguinte. Fizemos bacalhau assado na brasa para toda a gente, depois fizemos o bacalhau em lascas, juntámos o azeite, a cebola, a batata cozida, o ovo cozido, fizemos um prato fantástico, tivemos música, dançámos. O que é que nós fazemos? Colocamos as mesas todas em fila, as traseiras dos carros viradas para as mesas para iluminar a nossa mesa, para termos mais acesso mais fácil também a tudo, à máquina de café, a tudo o que precisarmos. Fica um ambiente fantástico. Chegou uma altura em que já estávamos nas bebidas e nos cafés e tudo isso, e desligamos as luzes todas e ficamos a contemplar aquele céu hiper estrelado como não se vê em Lisboa, e nem sequer era noite de lua nova ainda, portanto não estava no seu máximo e já era absolutamente maravilhoso. Depois temos aquelas questões de alguém ter um problema no carro e todos paramos para ajudar, alguém atascou e nós vamos e ajudamos, e a seguir somos nós que atascamos e alguém vem e nos ajuda. Tudo isto nos aproxima mais. Claro que também existe aquilo que nós também vemos, por exemplo, nos reality shows, que é tudo mais intenso, porque as pessoas estão 24 horas por dia juntas. Se calhar é pior lá nos reality shows, porque eu posso estar sozinho no meu carro e só tenho que conviver com as pessoas quando paramos para tomar café, ou para almoçar, ou para dormir. Eles lá estão fechados 24 horas e têm sempre que lidar uns com os outros, mas acaba por, ao fim de algum tempo, poder haver algum atrito, porque alguém tem uma mania irritante e o outro acha o mesmo daquele. Pode sempre acontecer, obviamente. Não é que costuma acontecer, mas pode acontecer. Nós até temos um nome para isso, que eu não vou dizer aqui. O que é que mais também me chamou a atenção? Por exemplo, nessa viagem, logo a questão de haver muitas crianças a pedirem. Nós já íamos preparados para crianças e adultos, mas principalmente as crianças nos pedirem coisas. Então levámos roupas, chupa-chupas, repousados, cadernos de colorir, lápis para colorir, bolas. Houve quem levasse camisolas de um clube de futebol, não o meu, mas aquele com quem vamos jogar agora na final da taça. N coisas, levamos sempre coisas para dar. O que mais me impressionou não foi só a necessidade que têm disso, porque isso eu vi, mas o quanto sentem essa falta e o quanto nos pedem, isso já me começou a impressionar. Mas logo uma das primeiras coisas que me impressionou foi nos primeiros dias, um companheiro nosso, um amigo que estava a doar roupa, doou ténis, os ténis, tanto faz, não interessa se é o meu número ou não, se ficar maior, vai para o pai ou mete-se qualquer coisa para prender o pé e ele para o número passar a estar mais aproximado dele, seja o que for. Eles pegavam em tudo e depois também logo viam na aldeia como é que faziam. Não é? O que mais me impressionou são bem aqueles sacos de supermercado que nós compramos para reutilizar no final
dele distribuir tudo, foi a luta de duas senhoras pelo saco. Isso é uma das coisas que mais me impressionou. Passado uns dias, eu estou a distribuir umas coisas numa estrada, a oferecer uns pachupas e mais umas canetas e umas t-shirts e coisas que eu ia tendo ali à mão para distribuir quando aparecesse alguém, e apareciam as crianças que antes estavam penduradas no carro a apontar e a pedir a minha garrafa de água. Estamos a falar daquelas garrafas de meio litro vazias, que eu ia pegar para depois marfanhar e meter no caixote, no saco de lixo, e depois jogar no lixo, deitar o lixo fora. E então pediam-me as garrafas vazias e, ao princípio, não dava valor nenhum àquilo, depois passei a dar. Era para armazenar a pouca água que conseguiam arranjar. E isso foi mesmo um buco no estômago, porque nós pensamos em tudo menos nisto. Uma coisa é dar uma garrafa com água, nunca pensamos, vale tanto a garrafa com água como uma garrafa sem água, quase, não é? Obviamente, com água há de valer muito mais. Mas o facto de, por favor, dá-me um sítio para poder armazenar a água, dói. Passámos por N aldeias onde a pobreza é algo que nós nunca imaginámos. Eles não sentem falta, como as nossas crianças dizem, ai, meu amigo tem uma PlayStation não sei quantas e eu não tenho, é do outro modelo. Não, eles nem sabem da existência disso. O nível de pobreza deles é outro completamente diferente. E nós começamos a relativizar um bocadinho os problemas aqui do nosso mundinho. Claro, dir-me a vocês, tudo bem, mas são os nossos. Cada um tem os seus, nós temos estes, certo? Mas, se calhar, aprendemos a dar importância a outras coisas. Temos que o fazer, porque, de facto, não faz sentido ser de outra forma. Mas vemos o sorriso das crianças quando damos a garrafa vazia, quando damos a garrafa cheia, quando damos uma t-shirt. Nós vemos o sorriso só da nossa passagem, nos dizerem adeus. E isso mexeu muito comigo. Essa foi uma parte que, de facto, não foi fácil e que nas várias viagens continua a não ser fácil. Na Argélia, por exemplo, vi muito menos disso. Quase não vi nada disso. Também passamos por zonas que são muito menos turísticas, zonas que até estavam interditas ao turismo há bem pouco tempo atrás e, portanto, vê-se menos. Em Marrocos já se volta a ver muito. Mas as zonas mais rurais, obviamente, nas zonas mais urbanas não se vê nada. Marrocos é um país fantástico. Mas não é disso que eu venho falar. Estou a falar relativamente daquilo que... Estou a falar daquilo que são as experiências e as dificuldades das aventuras. Uma das dificuldades que eu tinha também era como ir à casa de banho. Quando, como, como é que vou fazer isto? Seja para fazer as necessidades, seja para tomar banho. E agora é uma coisa natural. Aprende-se facilmente. Obviamente não é na frente de ninguém, pelo menos eu. Pego no carro e vou onde tiver que ir e é uma coisa perfeitamente natural. E digo-vos, tomar banho no deserto é das coisas mais fascinantes que existem. Nós e a natureza ali é fantástico. E às vezes aquela temperatura de fim de tarde tão boa e aquele banho para tirar o pó, sabe? Tão bem, tão bem, tão bem. É das melhores experiências que existe mesmo. O chegarmos ao bivouac e prepararmos tudo para o nosso convívio, partilharmos a experiência, contarmos as histórias de viste há bocado quando passámos ali, viste aquilo, viste, sei lá, ver mesmo uma vista, uma paisagem, ou ver uma palermice que alguém fez, uma brincadeira, ou o outro que atascou porque estava distraído, contarmos essas histórias e estarmos a partilhar e a brincarmos uns com os outros é giríssimo. O estarmos a montar a mesa com uma ordem específica, temos um amigo que é quem organiza a posição dos carros e das mesas e fala muito bem, e nós chegamos, e eu não vou dizer o nome dele, mas não, anda lá, despacha-te lá, organiza-nos. Tudo isso é giríssimo. Agora, não é fácil estar tanto tempo afastado da família. Por exemplo, agora estive em Marrocos e tinha quase sempre internet. Foi fácil, até porque este foi uma aventura em que estive sempre em hotel ou acampamentos. Portanto, era muito raro não ter internet, não ter rede. E às vezes não tinha durante umas horas e depois já tinha. De noite foi uma ou duas vezes que não tive. Tenho uma solução para conseguir contactar com a família. Na altura em que estive na minha primeira grande aventura não tinha essa solução, mas mesmo tendo internet e mesmo podendo fazer uma chamada de vídeo do WhatsApp, não é a mesma coisa do que estarmos com as pessoas. Ou
não conseguirmos contactar durante vários dias, é difícil. É difícil para nós, que sabemos que estamos bem e que eles em casa estarão bem. Imagino para quem está em casa e fica a pensar, olha, ele está no meio do deserto, será que está tudo bem? Acredito que seja bastante mais difícil e por vezes angustiante. Agora, eu tenho um sistema, agora que um Garmin, um sistema da Garmin, que permite-me, por exemplo, dar uma localização e pedir um socorro com a coordenada exata, permite-me partilhar a minha localização e se estou a andar, se estou parado, a velocidade de voo, tudo isso com as pessoas com quem eu quero partilhar e permite-me também trocar SMS, não é o WhatsApp normal com os emojis e com vídeos e fotos e áudios, não, são só mesmo textos. Mas dizer que estou bem, escrever o texto que eu quiser, fazer as perguntas que eu quiser, não são mensagens tipo apenas, dá para escrever o que nós quisermos, só que isso, à mesma, não é estar a falar, porque também não, há ali um desfazamento entre o envio e a recepção, por vezes, ele parte as mensagens em várias, e às vezes até parece que não estamos a saber o que é que a outra pessoa está a dizer. Não é assim muito fácil, mas dá para comunicar, dá para, pelo menos para informar que estamos bem. Mas não é a mesma coisa. Não mata as saudades. Dá para saber que estamos bem, mas não ou para dizermos que estamos bem, mas não mata as saudades nem para um lado nem para o outro. Isso não dá. Portanto, é difícil. Essa parte é complicada. Aprendemos a lidar com isso, mas é sempre complicado, obviamente. Se estão a gostar da conversa, não percam porque ela vai continuar no próximo episódio.